nesse lugar. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre a praticidade do jejum, né? Aquilo que a gente fala sobre jejum e oração, a Bíblia fala sobre jejum e oração, mas eu tenho o texto de Marcos, nós vamos falar sobre vários assuntos dentro da Bíblia nesse aspecto, mas eu tenho aqui o Marcos capítulo 9, verso 17, Marcos 9, 17, Jesus vai, eu vou ficar um pouco em cima desse texto nesta noite. Você que está aqui comigo, você que está em casa, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, seu coração, seus sentimentos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Vai ser de bom siso a gente falar sobre jejum e oração, porque nossa igreja, Bethesda, no final desse ano, nós vamos terminar o ano, como foi dito aqui, nós estamos falando sobre isso, nós vamos terminar o ano jejuando e orando. Vamos começar o ano 2025 orando e jejuando. Posso ouvir o amém da igreja? Marcos 9, 17 ao 29. Eu vou ler com calma para você entender o texto e que tenha todo assim, entendimento sobre isso. Então Jesus lhe disse, eu estou onde? Marcos 9, 17. Vamos lá. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Diga comigo, eles não puderam. Firme, diga firme comigo, eles não puderam. Eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Posso ouvir um amém? Amém, aleluia. Irmãos, se eu perguntar a você, ou a quem está em casa, né, qual foi a última vez que você jejuou? Porque a igreja moderna, a igreja odierna, como queira, perdeu o hábito de jejuar. Ou eu nem digo o hábito, a necessidade de jejuar. Vivemos no meio de uma geração que desaprendeu a orar, que não teme a Deus, que está deixando passar a oportunidade nessa geração, que temos nós de poder jejuar como jejuaram os patriarcas. O Velho e o Novo Testamento fala sobre jejum. Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, os reis jejuaram.
O próprio Jesus jejuou, quando começou de fato o seu ministério. Ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, e foi levado pelo Espírito, né, ao deserto, e depois foi tentado, em meio do seu jejum, ele foi tentado por Satanás. A história que se confere nos evangelhos sinóticos. E os discípulos jejuaram, beleza? Os discípulos jejuaram, a igreja primitiva jejuou, os pais da igreja jejuaram, assim que saem de sendo discípulos, que foram testemunhas oculares de Jesus. Os pais da igreja jejuaram. Então quer dizer que a igreja é uma praticidade jejuar, contexto de igreja, de eclesiologia, se a gente pode dizer assim. Mas por que alguns irmãos não conseguem jejuar? É isso que eu quero tratar com você. Por que alguns não conseguem jejuar? Vamos lá. Eu quero parafrasear o texto que eu li, versículo 18. Versículo 18. E este, onde quer que o apanhe, lança por terra, ele espuma, ri os dentes, vai defiando. Roguei, olha que o pai do menino diz: roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Eles não puderam. Quantos de nós não temos condições de expulsar demônios, porque estamos longe da prática do jejum e da oração? Essa geração está endemoniada, de verdade, possessa. E muitos dos crentes que nós temos hoje dentro da igreja, alguns nem sabem, ou nem tomam conhecimento da gravidade que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo. As pessoas andam endemoniadas. Os crimes hoje são com requinte de crueldade, feminicídio, estupro, violência. As pessoas estão endemoniadas. E só tem um jeito de expelir os demônios das pessoas: nós sermos cheios do Espírito Santo e estarmos em Jesus. Os discípulos não puderam, né? Pastor, como se eles andavam com Jesus não puderam? O texto vai se desenrolando. Jesus, versículo 19. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula. Se crê em tudo, mas não se crê que existe um mundo espiritual. Existem demônios na hierarquia familiar. Geralmente, às vezes, o pai, ele quando comete um crime, o avô cometeu, o bisavô cometeu. E aí eu estou falando de maldição hereditária, que eu não sou adepto dessa linha teológica, porque eu creio que quando Jesus entra, tudo se faz novo. Amém? Jesus entra, tudo se faz novo. Mas é preciso quebrar essa legalidade que se dá. Então Jesus está dizendo assim: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vou estar aqui? E até quando vos sofrerei? Trazei, menino. Versículo 21. Jesus pergunta: há quanto tempo isso sucede? Jesus pergunta para que eu e você tomemos conhecimento e possamos estudar. Até porque Jesus sabe, na sua onisciência e presciência, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia quanto tempo isso sucedia. Mas quantos de nós temos, às vezes, pessoas endemoniadas na família que estão, olha para cá, há anos endemoniadas. Um tempo atrás, nós estávamos aqui na igreja, e tinha uma irmãzinha que não está aqui no nosso culto hoje, e ela: pastor, minha sobrinha está endemoniada, vem aqui em casa, por favor. E eu fui aqui na rua de trás, entrei na casa, fui expelir o demônio da menina, e o demônio disse assim: eu vou sair, mas eu vou voltar. Eu não quis ficar de conversa com ele, falei: sai em nome de Jesus. Ele saiu. Essa pessoa continua endemoniada, porque ele sai. E se a pessoa não se arrepender, se não houver um entendimento, se não houver um discipulado, o demônio que saiu, ele volta com quantos mais? 7 espíritos piores. E o último estado da pessoa fica o quê? Pior.
assim Jesus disse, acontecerá esta geração. Então tem gente que está endemoniada há muito tempo e vão continuar. Pastor, vão entrar no céu? Não, não vão entrar no céu. E como eu posso fazer como igreja? Se enchendo do Espírito, orando, jejuando. Aleluia. Jejuando e orando. Posso ouvir o amém da igreja? E aí, versículo 23, o pai do menino, Jesus, ao que lhe respondeu, versículo 22, né? Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Né? Então, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quantos creem em Jesus, mas não têm fé? Não tem fé para crer, não tem fé para expelir demônios. A autoridade que o Espírito Santo te dá, quando você o busca, está aqui, está claro. Você vê alguém endemoniado, você na mesma hora sai, Satanás, não quero assunto contigo, o Senhor que te repreenda, vai embora e ponto final. Quando você não tem essa autoridade, quando você não tem essa desenvoltura espiritual, é porque está faltando alguma coisa não na Bíblia, mas em você. Porque Deus já te deu, Jesus já te deu autoridade para pisar escorpiões, serpentes e repreender todo espírito das trevas. Ele tem que sair quando você usa o nome de Jesus Cristo na autoridade que Ele te dá. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Se pode, o pai do menino, versículo 24, eu creio, mas eu não tenho fé, chorando. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero só dar uma passada aqui na minha falta de fé. Irmãos, a nossa oração nesses últimos dias tem que se ter momento de se pedir a Deus fé. Tem irmãos aqui que estão no meio da guerra, como eu estou. E eu vou dar uma dica para você. Quando eu penso em me entristecer, eu olho para Jesus. Quando eu penso em desistir, eu olho para Jesus. Quando eu penso em ficar chateado com alguém, eu olho para Jesus. Eu estou olhando para Jesus o tempo todo. Porque Ele é o meu referencial. Amém? Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso Senhor. Semana passada não, 2 dias atrás eu estive aqui para consertar o ar-condicionado, né? E o técnico condenou as três máquinas. Eu falei, meu Deus, as 3 máquinas estão ruins. Vai ter que comprar outras. Ou comprar um motor. Eu ia ficar chateado. Saí daqui meio... Eu falei, quer saber? Aí sentei na casa da minha cunhada para ver um programa. Aí só notícia triste. Violência, morte, violência. Eu falei, olha só, estou bem. Não aconteceu nada, nada. Estou muito bem. Quem está muito bem? Levanta a mão. Jesus está contigo. Glória a Deus. Nós não estamos endemoniados. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Tem que olhar para Jesus. Né? Amanhã, se Deus permitir, nós vamos comprar, conseguimos botar para frente, nós vamos comprar 2 máquinas aqui, para pelo menos botar lá aqui para você, não ficar no verão aí passando mal, amém, irmãos? E hoje alguém me deu uma ofertazinha, eu falei, poxa, Senhor, chegou na hora certa essa oferta. Amém? Amém. Casamento que eu fiz há muitos anos, de um irmãozinho aqui, nem da igreja, membro da igreja, fiz o casamento dele há uns anos atrás. Vira e mexe, ele manda uma oferta. E hoje ele mandou uma oferta. Eu falei, poxa, eu vou pagar o aluguel da igreja com essa ofertazinha aqui, glória a Deus. Amém. Posso ouvir o amém da igreja? O diabo está aí, tentando arrumar confusão, bagunça, mas ele está repreendido em nome. Tem que ter fé. Amém? Versículo 28. Quando entrou em casa,
Olha, achei esse texto lindo. Quando entrou em casa, os seus discípulos, quer dizer, os discípulos de Jesus, lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Aí, em particular, não é todas as pessoas que têm informação de lidar contra demônios, espíritos malignos, né? Nem todos têm a informação que você tem. Jesus está te dando autoridade, em particular, para você expelir demônios e curar enfermos e fazer toda a obra que Ele mesmo disse que você ia fazer. Amém. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Jesus então vai tratar com os discípulos. Versículo 29. Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Lembra que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Então ele estava apto para expelir demônios e mandar toda a casta para o inferno ou para os porcos. Posso ouvir amém? Amém? Jesus jejuou, sendo ele filho de Deus, na sua deidade. Ele era 100% homem e 100% Deus. E a sua identidade não se misturava, né? A sua divindade não. Ele agia como homem, cheio do Espírito Santo, agia como Deus, filho do Deus vivo, Cristo, filho do Deus vivo. Posso ouvir o amém da igreja? E ele está explicando: você não pode expelir demônios, algumas castas de demônios, você não vai conseguir expelir sem oração e jejum, sem jejum e oração. E aí, meu irmão, eu quero... Jejum é uma prática esquecida da igreja moderna. Quantas pessoas não jejuam mais? Qual é o objetivo do jejum, irmãos? Eu vou estar falando aqui sobre jejum ao longo desses 15 dias, né? Qual é o que te levou a jejuar? O jejum tem que ter um propósito. O que te leva a jejuar? Todo jejum tem que ter um propósito, né? Por isso que às vezes o pastor chega aqui: vamos jejuar. Por quê? Pela igreja. Vamos jejuar no contexto da violência que a gente está vendo no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Tem que orar e jejuar. Tem que clamar. Posso ouvir um amém? Amém. Que a gente precisa entender sobre o hábito de jejuar, né? Eu já falei, os patriarcas jejuaram, os discípulos jejuaram. E quando você jejua, você alimenta o teu espírito, enfraquece a tua carne. Amém? Amém. E aí eu tenho exemplos aqui que eu posso... Tinha um irmão que usava droga aqui na igreja, ele até trabalhava com ar-condicionado. Ele falou: pastor, eu não passei pela casa de recuperação. A casa de recuperação minha foi o meu banheiro, que eu fiquei trancado e jejuando quase todos os dias, pedindo a Deus para tirar o desejo das drogas de dentro de mim. Sofri, jejuei não sei quantos meses, talvez 2 ou 3 meses, mas hoje ele tem nojo das drogas. É liberto, foi liberto das drogas. Porque jejuou e orou. Quando você jejua, você está deixando aquilo que é bom em detrimento daquilo que é melhor. Quando você jejua, você deixa o pão da terra para buscar o pão que vem do céu. Quando você jejua, você está sentindo fome de Deus. Jejum, irmãos, ele com propósito, com oração, é algo maravilhoso. Uma igreja que ora e jejua é uma igreja poderosa. Que o diabo tem que sair quando alguém está cheio do Espírito Santo, orando e jejuando. Ele tem que ir embora, a doença tem que ir embora, o mal tem que sair. Você jejua e ora. Eu preciso jejuar e orar. Eu preciso, na minha praticidade cristã, entender que é necessário jejuar e orar. Jejuar para buscar a Deus. Jejuar para estar mais
próximo de Deus. Quando você jejua, você esmurra a sua carne, você se humilha. Vou trazer outros textos aqui ao longo desses 15 dias, né? Esdras jejuou. Neemias, quando soube que Jerusalém estava há 152 anos precisamente destruídos, os muros destruídos em ruína, quando ele soube, ele chorou e ele se pôs a jejuar, se apresentou a Deus. Foi uma caravana, foi um trabalho excepcional. Em 52 dias os muros de Jerusalém estavam reconstruídos, porque ele orou e jejuou. Esse foi Neemias. Deus, amém. Josafá, quando teve medo, Jerusalém seria invadida por uma confederação, um exército inimigo, ele teve medo e pôs-se a jejuar, colocou Judá para jejuar, e Deus deu um livramento tremendo para Josafá em Jerusalém, porque orou e jejuou. Eu penso que o Brasil está caminhando ladeira abaixo, a um precipício, um devorador da nossa economia. Os nossos empresários estão perdendo as suas empresas, nossos trabalhadores estão perdendo os seus trabalhos, nosso agronegócio, muitas colheitas não conseguem mais. A gente está vivendo um colapso na nossa economia, e o que é pior, a mídia, a grande mídia, está comprada pelo governo, o atual governo, está mentindo para a população. Você vai comprar uma coisa, o preço está sempre mudando, sempre oscilando. A violência está aí, as misérias estão aí. A igreja precisa jejuar. Nós precisamos jejuar e orar. Foi dado aí, eu não sei se você viu, não sei quantos bilhões quanto? 16,5 bilhões para a lei Rouanet, né? E aí os caras estavam cantando lá, exaltando a Satanás, rindo, brincando. E tem crente que, vou te contar, viu, irmãos? Tem crente que ainda vê novela da Globo. Meu Deus do céu, meu irmão. Os orixás estão cuidando das novelas, e aí você está lá. Até os nossos irmãos católicos, alguns padres já assumiram veementemente que não deixam seus súditos, seus liderados assistir uma televisão que mente descaradamente. E aí, por isso que, sabe, você tem que ficar esperto. O que você está vendo? Pastor, eu estou jejuando, mas você jejua e ora. Aí você vê aquele filme de violência na sua tela, aquele filme em que o diabo está, a guerra está aí. Eu preciso orar e jejuar para entender qual é o contexto que eu estou. A igreja precisa orar e jejuar. Agora, final de ano, né, tem várias igrejas, vários segmentos, vamos fazer virada, isso, aquilo, cada um faz o que quer fazer. Nossa igreja vai terminar o ano jejuando e orando. Eu vou dizer aqui, para você que está em casa aqui comigo, se você quiser orar e jejuar conosco, se inscreva no nosso canal, passa uma mensagem para a gente, me dê aqui seu nome, fala, pastor, eu quero jejuar junto com vocês, eu quero orar junto com vocês, aonde você estiver, se você está perto, se você está longe, se você está muito longe. Bethesda vai terminar o ano de 2024 jejuando e orando. Vamos começar o ano de 2025 orando e jejuando para a glória de Deus. Muitos desses problemas que te perseguem vão cair por terra. Muitos demônios que te prendem ao vício vão cair por terra. Muitos demônios que te prendem a situação financeira difícil, espinhosa, vão cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Se você orar, se você jejuar. Quando eu vejo esse texto, o próprio Jesus diz: algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Só sai com oração e jejum. Quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Quando você se abstém do pão terreno
para alcançar o pão celestial, você se fortalece. O culto muda. Eu percebo isso. A igreja está jejuando e orando, o culto muda. A gente vem aqui, adora, glorifica, exalta, a presença de Deus se manifesta. Porque o jejum é uma forma de você se humilhar diante de Deus. Reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos dele para tudo. Para todas as coisas. Jejua pelo teu filho. Tem um filho com problema? Jejua por ele. Faz um jejum, aquilo que o Espírito Santo estabeleceu no seu coração. 7 dias, 1 dia, 2 dias, não sei, faz alguma coisa. Jejua pelos teus filhos. Pede a Deus para libertá-los das drogas, do vício. Família em confusão. Essa confusão na família. Tem famílias que entram em tamanha confusão que acabam se matando, irmãos. Aí a Bíblia se cumpre, irmão matando irmãos. Lutando, às vezes, por causa de um pedaço de terra. A minha família lá em Jacarepaguá é grande. Todo mundo construiu. Eu falo, ó, tem um pedaço de terra meu aí, cadê? Mas cadê? Não estou nem aí para isso. Famílias inteiras se matando por causa de um pedaço de terra, por causa de herança. E aí, sabe? Quando você ora, jejua, o espírito das trevas vai ter que sair. Os demônios vão ter que bater em retirada. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. Quando você orar e jejuar. Deus te abençoe. Quero orar com você. Quero jejuar com você. Quero, na praticidade cristã, tirar dias para jejuar pelo prazer de estar com Deus. Sabe? Às vezes a gente jejua por causa de calamidades. Quantas calamidades vão chegar na porta, não só do brasileiro, mas de muitas pessoas. Parece que a natureza está se colapsando. Um dia eu estava aqui, fazendo trabalho aqui na igreja, o sol sumiu, ficou noite, virou noite. Falei, vai desabar uma água. Aí não desabou, quando eu cheguei em casa estava sol. Falei, Patrícia, tu mentiu, tu disse que estava preto aqui, mas o sol saiu. Graças a Deus que o sol saiu. Eu preciso orar, jejuar. Posso ouvir o amém da igreja? Ore, jejue. Jejue e ore. Ore para jejuar, jejue para orar. Amém? Pastor, não consigo orar. Jejue que você vai conseguir orar. Pastor, não consigo jejuar. Ore que você vai conseguir jejuar. Amém? Ore 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Acho que nem Daniel. Daniel, quando foi retirado de Jerusalém, no cerco, no cativeiro de 70 anos, Daniel era jovem, foi cativeiro, se tornou um jovem, um homem, um adulto, um senhor, e era uma pessoa comprometida com a oração e jejum. Posso ouvir o amém da igreja? Quantos exemplos nós temos de pessoas que jejuaram e oraram? Então eu estou te desafiando a orar. Estou te desafiando a entrar na Bethesda aqui no final de ano, nessa campanha de jejum e oração. Irmão, pastor, entra na campanha, faz a tua parte, chama a atenção de Deus, começa a trabalhar nessa linha aí, porque o diabo está repreendido. E você vai expelir Satanás, ele vai embora, vai ter que sair, porque há poder no sangue, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Eu penso que nós podemos sermos pessoas diferentes, uma igreja diferente, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que se pauta em cima da palavra de Deus. Amém, aleluia. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Vamos orar, fique de pé. Então, nossa campanha começa 7 dias antes de terminar o ano, e 7 dias no ano novo nós estaremos em jejum e oração.
oração. Amém? Então você marca aí. Faltando 7 dias para terminar o ano, o Bethesda vai jejuar e orar. E no ano que vem, 7 dias, os 7 dias, que é aquele dia que você, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano eu vou... Esses 7 dias você vai jejuar e orar. Vai pedir a Deus capacitação do céu. Vai pedir a Deus para abençoar a sua casa, a sua vida espiritual. Amém? E as outras coisas serão acrescentadas. Levante sua mão para cá, Pai amado, Pai querido. Eu sei que essa mensagem vai chegar em muitos lugares. Talvez essa pessoa que está orando comigo, ela diz: pastor, eu quero participar dessa oração, desse jejum que a igreja vai fazer. Cada um é bem-vindo à corrente de oração de jejum nessa casa. Os nomes que vamos apresentar a Ti, as pessoas que nós vamos orar por elas, Senhor, em nome de Jesus, que o jejum da Bethesda, as orações desse lugar, subam a Tua presença como incenso suave às Tuas narinas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos faz homens e mulheres de oração e de jejum e de oração. Eu sei que a vida de muita gente vai melhorar, porque nós vamos sentir-nos mais próximos do Pai, mais próximos de Deus. Humilhar a nossa alma, Senhor, nos submeter a Deus. Repreende Satanás. Satanás, Tu está repreendido em nome de Jesus. Bethesda vai jejuar e orar. Bethesda vai orar e jejuar. E é um prazer, será um prazer orarmos juntos, Senhor, com esse irmão, com essa irmã, com esse amigo, com essa amiga. Nós abençoamos cada lar, cada família. Repreende o inferno, repreende os demônios, repreende Satanás, repreende o espírito de incredulidade, o espírito de miséria, espírito de doença, o espírito, Senhor, satânico, que diz que você não consegue orar e nem consegue jejuar e está caindo por terra esse demônio em nome de Jesus. Esse espírito das trevas está caindo por terra em nome de Jesus. Abençoa a Bethesda, abençoa meu irmão, os que estão em casa, estão orando conosco. Dá vitória a cada um, nós oramos gratos por tudo em nome de Jesus. A igreja diga amém. Até a próxima, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se sente um pouquinho.